Olá, meus queridos, aqui é Juliano Taliati quem fala e estamos para mais um super bate-papo no nosso canal. Agradecer essa fera aí, essa fera biquense, que topou fazer esse bate-papo aqui com a gente e vai falar sobre tudo. Vai falar da infância, vai falar sobre esporte. Marcelo, antes você vai se apresentar aí, mas a galera toda te conhece. Antes de mais nada, eu quero falar duas coisas. Agradecer a Leda Márcia, minha colega lá de trabalho, que fala comigo no Colégio Futuro. O Ricardo, lá, o diretor da escola, deu a sugestão. Falou, com a Leda você consegue. A Leda realmente me deu contato. Agradecer os dois. E o seu Hélio Mendes, pai da Maria Elisa, minha amiga lá também, colega também lá na escola. Falou, manda um abraço para ele lá, hein, Carecão? Manda um abraço para ele lá. Assiste o programa dele todos os dias. Então, eu não podia, senão eu não entrava em Bicas, né? Eu não podia... Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de Bicas, falar com Bicas. E não são muitas as oportunidades que eu tenho de ir a Bicas, né? Então, retomar esse contato é sempre bom. Segundo, tenho que mandar um abraço para o Hélio Mendes também, meu vizinho de rua, muito amigo do meu pai, as famílias são muito queridas. E a Leda Márcia me lembra de uma coisa, né? Mineiro se apresenta dizendo de quem é filho. Eu sou filho da Lígia, que é amiga dela, e filho do Vaguinho, que é amigo do Hélio. Então, né? Acaba que na cidade pequena é assim, todo mundo vai refazendo as conexões, mesmo eu tendo saído de Bicas há tanto tempo, é sempre fácil achar um elo entre as pessoas. E, bom, só para terminar essa apresentação, queria elogiar a sua camisa, muito bonita, bela escolha que você fez hoje, parabéns. Sabia que eu ia gostar, falei, deixa essa preparada para ele. E o Marcelo já viu que eu falo bastante, né, mas eu tenho que me conter nesse bate-papo, eu deixo... E você fala muito melhor do que eu e fala todos os dias também, deve gostar bastante de falar. Então, acho que o nosso bate-papo vai render. Eu vim em sua homenagem e homenagem também ao esporte, né? Que ontem, nós estamos gravando, galera, no dia 15 de julho e no dia 14 o Esporte Clube da cidade de Bicas. Eu sou de Juiz de Fora, estou em Juiz de Fora, eu não vou a Bicas desde que começou a quarentena, né? Eu não vou lá porque não está tendo aula e tudo, mas ontem foi aniversário do esporte, 100 anos. E a gente vai falar muito disso aqui também. Eu me sinto duplamente homenageado, porque o Arsenal é o meu time na Inglaterra. Eu peguei mesmo uma simpatia verdadeira. Quando morei lá, né, me aproximei mais um pouquinho, me cadastrei como um plano tipo de sócio-torcedor, no mais barato que tinha. Botei meu filho também, a gente foi juntos ao estádio, então criou essa relação legal. E eu sou em Bicas torcedor do esporte, né? Meu pai jogou no esporte, meu padrinho Nevito também jogou, então tenho muitas lembranças boas de ir ao campo do esporte, como a gente falava, né? A gente não chamava de estádio João Varanda, a gente chamava de campo do esporte. Ia lá todo sábado para treinar com o seu Zé Vieira e muitas vezes nos domingos também para ver meu pai e meu padrinho jogarem. Se bem que meu pai muitas vezes até acabava não deixando a gente ir, porque ficava com medo de ter alguma jogada mais violenta, da gente ficar traumatizado. Futebol do interior, né? De vez em quando o bicho pega. Mas sempre que podia a gente ia e eu tenho lembranças muito vivas, assim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi a minha coluna do Globo sobre... era alguma coisa relacionada a estádio, eu resolvi, vou contar a história do primeiro estádio que eu conheci, né? E eu mesmo me surpreendi de como eu tenho o mapa visual do campo do esporte. E da última vez que eu fui a Bicas, fui fazer uma doação de livros e aproveitei para visitar o túmulo do meu padrinho, que infelizmente eu não tive a oportunidade de ir ao enterro dele, porque foi na época daquela greve de caminhoneiros, então a gente não estava podendo pegar a estrada. E aí fui fazer essa visita e o cemitério é pertinho do campo do esporte. Infelizmente estava fechado, mas eu bati o olho pela fresta do portão e veio aquela imagem que eu tinha guardada e eu confirmei, falei, rapaz, eu sei mesmo de cor. Todos os passos ali, como é que a gente entra, à esquerda era o vestiário, né? Descia uma rampinha, à direita tinha o espaço em que a gente viu o jogo na frente de um bambuzal, do outro lado tinha um placar, né? Tinha que ir lá subir para botar os números.
Então, assim, é uma lembrança muito viva e eu sonho muito também com o campo do esporte. Às vezes eu sonho que eu estou lá jogando, tenho muitas imagens assim daquele campo na minha cabeça. Isso. E você, assim, se eu não me engano, você mora... A sua casa, que a minha esposa é de Bicas. É filha da dona Cristina. Não sei se você... A Rita, é o nome dela. Então, imaginei que você conhecesse também. E a sua casa, ela falou comigo ali, é bem na esquina, na rua da sede ali do clube, não era? Você morava ali? Eu morei em 3 casas na Avenida Brasília. Antes, eu morei na rua Dona Miquelina, passei um tempo também na casa do meu avô. A casa do meu avô é uma casa muito famosa em Bicos, a casa em que eu morei com meu avô, né? Ela não pertence a ele, não pertence à minha família. Meu avô tinha uma fábrica de bolas de Natal, tá. né? Chegando na reta, é o comecinho da reta, em frente onde era a cadeia de Bicas, né? É aquela casa que tem um estilo meio japonês, assim, que ela tem 3 andares. Muita gente em Bicas conhece essa casa. Eu morei um tempinho ali, mas infelizmente, eu não tenho memória desse tempo. Eu era muito novinho. Depois mudei para a Rua 15 e aí eu tive essas 3 residências na Avenida Brasília. Primeiro era o que a gente chamava de Casa do Biniguim, porque um amigo do meu pai, que depois foi morar lá, o seu Messias morava em cima da gente, eram 2 andares. Depois mudamos para a casa do Gui Pescador, que aí já era mais perto do... Essa deve ser da esquina que você está falando, que eu estou falando que é a casa do Biniguim, que é justamente na subidinha ali. Foi onde eu quebrei o dente, porque a gente aprendia a andar de bicicleta, a molecada levava a bicicleta para o alto do morro e soltava. E aí a gente tinha que dar um jeito de se equilibrar. Numa dessa, pegou um paralelepípedo solto, eu voei e eu tenho uma resina no dente aqui da frente até hoje, que eu tenho que ficar refazendo sempre por causa disso. E aí, o último lugar em que eu morei foi já lá no alto. A Avenida Brasília sobe um morrinho, né, e vira onde vai dar, onde era uma escola estadual, não sei se ainda é. Aí a gente morava ali foi uma casa super legal, tinha um campinho de futebol no fundo. Então, esse foi o nosso último endereço. Mas sempre ali, na rua da sede, que a gente chamava de sede, onde é a sede social do esporte. Né? Isso, eu dou aulas de educação física ali, que eu dou aula em 2 escolas lá, né? Eu dou aula no Colégio Futuro e dou aula no Coronel Souza. Até na hora que eu entrei em contato com você falou que estudou no Coronel Souza, uma escola centenária, né? Escola com mais de 110 anos e tal. E aí a gente vai chegar lá, a gente vai falar do Coronel Souza também, que eu acho bem legal. Então vamos direto para lá. Não, Marcelo, você falou aí, andava de bicicleta na rua, aquela coisa de interior que ainda tem. Mesmo em Bicas, hoje em dia tem menos, infelizmente, porque mesmo lá não é como era, por exemplo, na sua época, ou quando eu brincava no meu bairro, o bairro que os meus pais moram até hoje, você passa em frente, assim, indo para Bicas. Eu moro no Olegário Maciel, aqui em Juiz de Fora, mas o bairro, ele é no Jardim Esperança, ali perto, não tem? Você vindo de Bicas, tem o campo do Floresta, que é um bairro, um campo logo abaixo. Sim. Então, passou, ali eu tive infância, joguei muita bola naquele campo ali, e passando tem um posto de gasolina, assim, à esquerda, o bairro que eu morava, meus pais moram até hoje, é naquele bairro ali, em frente ao posto de gasolina, mas lá para dentro. Então a gente brincava de tudo na rua, bairro, né, e tal. Como é que era a sua infância? Fala aí pra gente. Rapaz, a minha infância é daquelas assim de conto de fadas, assim, porque tinha de tudo, né? Naquela minha rua a gente brincava de bandeirinha, que é como se chama pique-bandeira em Bicas, a gente brincava de queimada, e assim, acho que a brincadeira preferida era um pique-lata que a gente fazia lá no alto do morro da Avenida Brasília. A gente tacava uma lata morro abaixo, aí um tinha que descer para pegar a lata enquanto todo mundo se escondia. Era uma liberdade muito grande. A mãe da gente não sabia onde a gente estava durante o dia. Né? E cada uma tinha seu método. Tinha umas que esperavam, tinha outras que iam para o meio da rua para gritar o nome do filho, aí onde tivesse você ouvia. A gente passava muito tempo na quadra, na sede, jogando bola, né? Jogava descalço com bola dente de leite. A quadra era de um material, não sei se era exatamente cimento, mas eu lembro que ela tinha uns blocos assim,
tinha umas calhas entre um bloco e outro. Várias vezes a capa de pele do dedão ficava ali dentro, né? A gente dava um pico assim meio rasteiro, e aí só via aquele rastro de sangue saindo assim. Enfim, a gente brincou de tudo ali. E no sábado tinha essa coisa meio ritualística, assim, de ir para o campo do esporte, né? Que era onde os adultos jogavam, onde os nossos pais jogavam, e sábado de manhã era a nossa vez. A gente ia lá treinar com o seu Zé Vieira, aí tinha uniforme, botava meião, era a hora em que a gente se sentia mesmo jogador de futebol, né? Se eu começar a falar, não paro mais, cara. É muita Não, não, lembrança. não precisa parar, Infância é não. uma Bora. infância, era uma infância muito livre, muito solta. Eu acho que, infelizmente, eu não consegui dar isso para os meus filhos, por exemplo. Não que eu não quisesse, mas eles nasceram no Rio de Janeiro, então é outro estilo. Eles também têm acesso hoje a coisas que eu não tive na minha infância, né? Hoje em dia o mundo está muito mais aberto, tem a tecnologia, tem a possibilidade de você viajar, eles já moraram fora do país. Acho que, né, você perde uma coisa, perde umas coisas e ganha outras, né? Mas eu tenho uma lembrança da infância assim com muita liberdade, sempre muito cercado de gente, muitos amigos, sempre uma turma grande e muita liberdade, tipo de sumir o dia inteiro, ir para onde você quisesse, chegar em casa no fim da tarde e sua mãe não estava assim desesperada, preocupada com você, ela sabia que quando precisasse ela ia te achar. Isso é ótimo, né? Isso é tão bom, isso é muito legal. A infância, assim, é maravilhosa. Fala um pouco mais desses treinos de sábado aí que você falou do seu Zé Vieira. Fala um pouco sobre ele, como é que era, quem era o craque. Tinha alguém assim, pô, esse menino é muito melhor. Como é que você jogava? Jogava de quê? Você jogava bem? Como é que era? Então, eu até escrevi uma coluna no Globo dizendo que eu nasci sob a sombra da seleção de 70, né? A seleção de 70, eu acho que ela fez todo mundo querer ser craque, porque ela jogava bonito demais, né? Eu tinha só 3 anos de idade, eu não vi, mas aquilo era o futebol que dominava a nossa época, né? Então eu queria ser o camisa 10, eu queria ser o craque, eu queria fazer gol, mas não tinha caixa para isso não. Mas gostava, me divertia. Assim, da minha geração, que regulava comigo assim, o craque mesmo era o Emerson Faria. Aliás, na família Faria foi surgindo um craque atrás do outro, né? A gente boa. Eles jogam Eu não muito vou bola. dizer, eu não vou dizer qual deles é o melhor, não vou dizer que o Baltazar é o melhor de todos, porque senão os outros vão ficar bravos comigo. Mas o Emerson jogava muita bola, mas tinha muita gente boa, cara. Tinha o Lourinho, tinha o Betinho, e eu tinha um grande amigo que morava já pertinho ali da pracinha, que a gente chamava ele de Didim, o nome dele é o Wilderson, aliás, é aniversário dele depois de amanhã, tem que lembrar de ligar para ele. E a gente ia junto para o treino. Então, o treino do seu Zé Vieira, além de tudo, ele tinha isso, assim, a molecada já ia se reunindo pela rua. A gente já ia andando e era o único dia em que a gente acordava sem precisar a mãe chamar, né? Não precisava botar despertador, não precisava nada. Tinha que acordar cedinho no sábado, mas a gente já pulava da cama. E aí, pra gente, assim, a gente jogava bola a semana inteira, né? A gente jogava bola na sede e quando ainda não estava aberto, a gente ficava fazendo gol a gol, dupla, no muro da sede. A gente chegava mais cedo e ficava esperando abrir. A molecada tinha uma fome de bola danada. Jogava bola na rua, jogava bola onde fosse. E no fim de semana a gente ia para o campo, cara, gramado, né? Usava chuteira, meião. Então, assim, era um momento em que a gente se sentia jogador de futebol mesmo. Era muito especial, sábado de manhã. E na volta tinha uma parada obrigatória, que era uma mina, que tinha, a gente chamava de mina. Era uma fonte de água Tá. potável, que a gente parava ali para se refrescar, para beber água. E eu acho engraçado que assim a fonte era entre o cemitério e o matadouro, e a gente nunca se incomodou com isso. É. Tinha uns moleques que gostavam de botar medo, e a gente, uma sede danada, né? Jogava a bola a manhã inteira, e a gente parava ali para se refrescar. Bacana demais. Nossa, você falando aí, eu vou lembrando também da minha infância também, que foi bem parecida nesse sentido, só que em outro lugar, né? E assim, eu acho que isso tem influenciado muito no futebol brasileiro atualmente, né? O fato das crianças não terem mais esse espaço na rua onde elas poderiam usar mais da criatividade delas e aquela essência do futebol brasileiro. Os jogadores saem daqui muito cedo e tudo mais, mas eu não vou bater muito esse papo contigo agora, não sei nem se a gente vai chegar lá,
Mas É interessante, fala-se da perda do espaço, né? Tem o espaço e tem a questão da segurança. Tem criança que não está na rua porque não tem lugar, tem criança que está na rua porque os pais não se sentem confortáveis com isso, né? E a gente vê clubes europeus aplicando o que eles chamam de filosofia da rua, né? Que é deixar o menino jogar no campo como se ele estivesse na rua. E aqui a gente teve a rua à nossa disposição durante há tanto tempo e ela não está mais tanto assim, né? Sim, eu acho isso muito interessante. Eu tenho uma escolinha lá também, o Alegria de Jogar. O filho do Emerson é meu aluno lá, o Enzo. E ele lá leva e tal. E é isso. Eu tento reproduzir um pouco isso lá na escolinha. Então, porque a gente estuda, a gente vê como é que é a iniciação do futebol. A gente também tem que trazer um pouco da pedagogia lá do João Batista Freire, que é a pedagogia do jogo, do esporte de rua, de forma orientada, tentar levar isso, ao invés de sistematizar muito as crianças, né? Um grande problema disso, né, Marcelo? Que o futebol brasileiro começou a imitar, muito por conta também, treinamentos europeus, e os europeus perceberam, peraí, poxa, a gente tem que pegar o que tem de melhor no continente sul-americano, e aí isso é um contrassenso terrível, né? Isso atrapalha. E o futebol, você vê a seleção brasileira, né, Marcelo? Ela é o quê? Ela é a pontinha do iceberg. O futebol que se joga no Brasil, você deve bater pelada até hoje, né? Bate bola até hoje. Estou engranando ainda. Os meninos que jogavam na rua, clube, nas escolas, isso é o futebol brasileiro. Né? Claro. E quando perde esse espaço, isso vai refletir lá em cima. E isso é triste, né? E é triste, complicado. Eu ainda estou tentando enganar lá na minha pelada, se bem que agora parou, né? Com a quarentena parou, não quero nem ver o que vai ser quando eu voltar. Mas o brasileiro guardou muito também a pelada como espaço da socialização, né? E acho que isso também vem da nossa infância. A molecada se reunia para jogar bola, né? Então, acho que hoje ainda tem, é o momento do encontro, do relaxamento, e eu acho que tudo isso podia estar mais presente no futebol brasileiro. O futebol brasileiro passou a querer se levar muito a sério de uma hora para outra, e acho que foi pelo caminho errado. Em vez de levar isso para o caminho da organização, levou isso para o caminho do encaretamento, se é que a gente pode dizer assim, né? O futebol brasileiro foi ficando mais conservador, em vez de aproveitar a alegria de jogar dentro. Né? Isso, deixar a seriedade para a organização. Aí a gente é o contrário, a gente quer a bagunça, né, do campeonato, e o jeito de jogar ficou mais mecânico. Então, acho que a gente fez algumas escolhas erradas, mas dá para corrigir. Dá, e assim, claro que dá, mas isso tem que ser desde a base, né? O sujeito tem que ter essa noção. Porque está cada vez mais difícil, Marcelo, até marcar a pelada e arrumar gente para jogar. Se você vê pessoas... Eu sou de 76, tá? Então eu vou fazer 44 anos até sem ser esse domingo no outro. E assim, a gente vê... Pô, se tentar marcar pelada com a garotada, eles não têm o horário da pelada deles, como a gente sempre teve. E a gente consegue jogar bola ali, o pessoal mais ou menos na nossa faixa etária. Tem um outro menino também, o espaço aberto para qualquer um de qualquer idade. Mas, assim, você não vê aquele grupo de garotos que batem bola. Quando, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade, tinha uma turma minha com essa idade, tinha várias faixas etárias e gente jogando bola. Hoje em dia, assim, você tem espaço, por exemplo, eu bato bola lá na UFJF, onde eu me formei na Faculdade de Educação Física lá. E assim, cara, às vezes é complicado você conseguir gente suficiente para jogar, o que é uma coisa surreal. A gente aqui sofre com isso, né? Quando chove. Aí também tem o pessoal que trabalha, tem compromisso, e aí às vezes a gente sai de casa, porque o horário da pelada já é comprometido, aí você tem que encaixar ele na sua rotina, né? Quando você sai de casa e não tem a pelada, porque você não conseguiu chegar ao mínimo necessário por 1 ou 2, aí é um negócio que aborrece a gente. Mas eu me lembro de um episódio aí em Bicas, eu já era adulto, e estava não sei se eu já estava em Bicas ou se eu fui aí, mas o meu tio, Gercinho, ele resolveu inventar uma pelada no domingo de manhã. Falou, vamos jogar bola? Vamos.
Aí nós saímos, eu e ele, de carro pela rua, ia parando na casa de um, de outro, avisa o fulano, isso aqui, de repente, pum, brotou uma pelada. Eu não lembro mais se foi na ABB ou se foi no sítio do Leninho, o sogro dele. Mas assim, de repente, está formada a pelada e vamos. Né? Aham. Acho que essa espontaneidade hoje, infelizmente, está mais difícil de acontecer. Tá, sim. A gente tem um pulo lá na frente. Ô, galera, você está vendo, né? Quando junta duas pessoas que gostam de esporte e assim, ele é um comunicador. Eu não deixo de ser, porque eu sou um professor também. A gente tem que Claro, se comunicar, né, Marcelo? E a verdade. gente acabou indo para o debate aqui. Até parece que ele está num dos programas dele lá. Marcelo, vamos voltar lá e vamos falar um pouco agora, então, do Coronel Souza. Que assim que você... Eu vi que você falou com tanto carinho da escola, e eu também tenho muito carinho, da mesma maneira que eu tenho carinho no Colégio Futuro, eu também tenho no Coronel Souza. E, poxa, fala um pouco aí pra gente, lá no Coronel Souza, como é que era na sua época. Era o grupo, né? A gente chamava de grupo. Você estuda onde? Estudo no grupo. Tinha a turma do estadual, né? E tinha a turma do grupo. Eu, na verdade, não estava encaminhado para estudar lá. Eu comecei no liceu, que era a escola da Rede Ferroviária Federal, que era uma escola excelente, e a minha bisavó, dona Cândida, era a diretora da escola. Ah, que legal. Ela era brava, rapaz. Ela via as crianças muito encolhidinhas assim e falava: bota as cabeças para fora, tartaruga! E ela não me poupava, não, eu tomava bronca junto. Só que eu só pude estudar um ano no liceu. Eu saí do Jardim da Infância, né? Que na minha época ainda era na igreja. E depois eu fui para o liceu. Fiz lá o pré-primário. E aí, por causa do fechamento do ramal da Rede Ferroviária Federal, a escola também fechou. E eu lembro que no Coronel Souza não tinha o pré-primário. E aí conversaram lá para saber como é que ia absorver a minha turma e ficou decidido que o nosso pré-primário valeu pelo primeiro ano. Então eu já cheguei no Coronel Souza para fazer o segundo ano, estudei lá segundo, terceiro e quarto. Estudei com a dona Ivete, estudei com a dona Marinha, estudei com a dona Dulcineia. E aí de lá eu fui para o Souza Ramos. Mas aí só fiz 2 anos de ginásio em Bicas, depois já mudei para Juiz de Fora. Nossa, mas também tem muita lembrança de lá. A gente brincava de polícia e ladrão. Hoje acho que soa politicamente incorreto, né, o nome dessa brincadeira, mas era polícia e ladrão, negócio de um pegar o outro e tal ali no pátio. E eu tenho uma lembrança muito carinhosa também, em frente ao grupo, não na rua principal. A rua também se chama Coronel Souza, né? Mas tem a rua ali na esquina, tinha o bar do Pedro Rocha, e aí você entrava na rua ali, tinha o seu Edson, que criava peixe. E ele tinha muito gupe, um peixe do rabinho colorido, e ele tinha uns tanques e tal. Então eu gostava muito de ir lá, e ele dava a maior corda pra gente, conversava, contava como é que era, cuidar. E acabou que eu tive aquário também, de vez em quando levava uns peixes dele. Então, assim, cria-se todo esse ambiente também em torno, né? Eu acho que não é só a escola, é a comunidade que se cria em torno da escola que te marca muito. Isso é maravilhoso, legal demais. Aí você veio para Juiz de Fora e fez a faculdade aqui. Fez a faculdade Comecei aí. Aí começou uma fase meio com umas interrupções na minha vida. Eu fiz quinto e sexto, que na minha época chamava ginásio, né? Fiz o quinto e o sexto ginásio no Souza Ramos, e aí a minha família se mudou para Juiz de Fora. Meu pai já trabalhava em Juiz de Fora, e ele ia e voltava todo dia, então era uma coisa cansativa para ele, e os meus pais também já estavam pensando em preparar a gente para a universidade, já levar para a escola na cidade maior, né, aquelas coisas. E então a gente se mudou, e eu fui para o Colégio dos Jesuítas, fiz lá o 7º e 8º, e depois o que a gente também na época chamava de científico, que hoje é o ensino médio, né? E fiz 2 anos na UFJF, do curso de comunicação. Mas quando eu fiz o vestibular, eu já tinha pensado em fazer para fora. E aí, no meio da faculdade, eu decidi que queria mesmo sair e fui para Belo Horizonte, estudar na Universidade Católica. Em quase todo lugar se chama de PUC, né? Mas em Belo Horizonte eles têm o hábito de chamar de Católica. Então, eu fiz 2 anos na Federal, e na Católica eu tive que fazer 3, porque o currículo mudou, tinha algumas diferenças e tal, então eu precisei atrasar 1 ano.
E aí, depois disso, começou a aventura profissional. E aí, o que você te levou para o lado do jornalismo, e aí o jornalismo esportivo, né? A gente fala assim, mas é jornalismo, né? O que te encantou? Como é que isso chegou até você? Porque assim, tudo bem, o esporte sempre teve presente na sua vida, desde a sua mais tenra infância. Mas o que era? Era rádio, algum comunicador? Porque assim, eu, por exemplo, adorava ouvir a Rádio Globo. Poxa, eu, garoto, eu ouvia até altas horas os programas da Rádio Globo, o garotinho narrando, e o Apolinho comentando, é aquele programa Enquanto a Bola Não Rola. Isso tudo bem, já nos anos 80 e 90 ali. Mas o que te chamou a atenção, Marcelo? O que te fez buscar o jornalismo? Então, eu escolhi o jornalismo porque gostava de escrever. Tá. A minha associação era essa. Eu nunca tinha pensado que área eu ia seguir dentro do jornalismo. Isso até a hora de me formar. Antes de começar no jornal o Globo, aqui no Rio, eu tinha trabalhado no interior de Minas, em João Monlevade, na prefeitura, e em Governador Valadares, na sucursal de um jornal, fazendo de tudo. Eu não tinha uma... E eu ainda não estava preparado para escolher. Então, eu passei na prova de estágio do Globo. Minha tia viu um anúncio e falou: por que você não faz essa prova? Eu falei: vou lá fazer então. E aí fui aprovado, e naquela época você tinha que escolher uma editoria para fazer o seu estágio todo. Hoje não é mais assim, hoje gira, você passa um tempo em cada uma. Eu não sei como é que teria sido se eu tivesse girado de repente, se eu conhecesse outras editorias, poderia ter ali né? Alguma delas poderia ter me chamado mais atenção e eu escolher. E eu costumo, às vezes eu vou falar em universidades e tal, né? E aí eu sempre pergunto: quem aqui quer fazer jornalismo esportivo? E eu vejo que tem muita gente. Isso não era comum na minha época. Tá. E eu, sinceramente, não tinha ideia de que eu ia ser jornalista esportivo. Aí eu costumo brincar dizendo que foi um X que definiu minha carreira, porque tinha lá o nome de cada editoria, você tem que marcar um X na que você escolhesse. Eu fiquei olhando para elas: política, economia, segundo caderno, esporte. Aí eu olhei para o esporte e, assim, eu não sei te dizer, naquele momento, o que eu raciocinei, refleti para dizer que era o esporte. Foi meio intuitivo. Eu fui lá e marquei o X. Aí fiz o estágio no esporte, cheguei até a fazer uma prestação de serviço no segundo caderno, depois que o estágio acabou, mas fui contratado no esporte e de lá para cá minha carreira foi toda dentro do jornalismo esportivo. Uma coisa foi acontecendo, fui saindo de um lugar para outro, mas sempre no jornalismo esportivo. Mas se eu parar para buscar o porquê, não é muito difícil, né? Eu tenho aqui em casa, espera aí, segura aí só um minutinho que eu já volto. Tranquilo, Marcelo. Podia até ter preparado antes, mas eu só lembrei dele agora. Ó. Eu até mandei encapar, porque de tanto que eu manuseei, a capa estragou. Esse aqui é um livro que o meu pai me deu em 1975, justamente porque ele percebeu que eu tinha essa... O meu pai sempre gostou muito de esporte, jogava futebol, ouvia rádio e via televisão, né, no futebol, e ele percebeu que eu tinha esse gosto assim, de saber os resultados, de entender as regras e tal. E aí ele comprou esse almanaque para mim. E o curioso é que aqui você vai ver os nomes desse almanaque, ó. Coordenador Sérgio Noronha, trabalhei com ele depois. Repórter Jorge Arias, minha primeira saída como estagiário do Globo foi com Jorge Arias. Antônio Maria Filho, também trabalhei com ele, né? Então, esse livro tem um significado assim, muito grande para mim. Isso aqui hoje não faz o menor sentido, né? Porque tem resultados de campeonatos, então isso tudo está na internet hoje, mas tem também as regras. Agora, eu já tinha esse gosto, né? Eu gostava de consumir esporte dessa maneira. O esporte frequentava meu imaginário, eu jogava botão narrando como se fosse os da minha época, são o Valdir Amaral e o Jorge Cury, né? Garotinho, eu já era mais velho quando comecei a ouvir. O finalzinho deles, assim, eu lembro, assim, de muito novinho, os dois ali narrando, mas o garotinho, quer dizer, comecei a ouvir mais em 82, 83, 6, aí já era o Zé. Então, aí já era ele. Então, essas coisas todas, cara, ficam na nossa cabeça, né? E eu realmente gostava de esporte,
por exemplo, futebol de botão, eu joguei muito com os amigos, a gente fazia campeonato e tal. Mas eu, já na adolescência, eu fazia altos campeonatos de futebol de botão, jogando sozinho. Eu também. Né? Se você tiver um pouquinho mais de paciência, eu busco minhas tabelas ali para te mostrar. Espera aí. Segura aí. Você consegue editar, não? Eu consigo, mas o Marcelo não vai editar, não. Vou deixar você buscar. Espera aí que é rápido. Tranquilo. E galera, ó, enquanto ele vai lá, que papo bacana, hein? Tá show de bola. Nossa, sabia que ia ser incrível. E é legal, bacana demais. Essas situações que a gente está sempre ligado ao esporte, que está ligado a jogos de botão, igual eu já falei, que jogava muito botão com o Jarbas, a gente fazia aquela primeira entrevista que eu fiz com ele, campeonatos com 50 times, e eu organizava, era bom demais. Aí, Ó, esse livro aqui, esse caderno, na verdade, acho que ele junta as duas coisas, porque eu comprei esse caderno, estava contando essa história para os meus filhos outro dia, eles morreram de rir. Tem até a dedicatória aqui, ó, com a intenção de escrever um livro. Era um livro de crônicas, eu era muito fã do Luiz Fernando Veríssimo, aí eu ia escrever todas as minhas crônicas aqui. Eu cheguei a fazer um índice, mas eu só escrevi a primeira crônica, que é bem ruim, digo de passagem, ainda bem que eu desisti, isso não deu certo. Aí depois, ó, comecei a usar o caderno para fazer umas tabelas, e aí tem uns rabiscos aqui, ó, esses aqui, essas são as tabelas dos meus campeonatos de botão. Sim. Eu tinha 4 tipos de campeonato. Eu tenho 30 times. Tinha um campeonato que eram 2 divisões, todos contra todos. Tinha um campeonato em 3 divisões com grupo. Tinha um campeonato com os 30 times juntos, divididos em grupos. E tinha um que era Copa, eliminatória. Então, eu ia fazendo tudo aqui. Tinha um ranking. Ó. Aí, ó, tem pontuação, tinha tabela, tinha média de gol. Quer dizer, quem começou assim, né? Um dia ia acabar trabalhando com jornalismo esportivo. Eu trouxe até os times aqui. Ó. Esse aqui é um time... Essa aqui é uma gavetinha que eu guardo os meus times. Aqui tem metade deles. E esse time aqui é o meu preferido, camisa 10. Só por coincidência se chama Marcelo e é o melhor botão que eu tenho de todos. É o que faz mais gol. Coincidência, né, Marcelo? Coincidência. Aqui, ó. Isso aqui são os zagueiros. E aí, esse é o único time que todos os jogadores, todos os meus times, eu não jogo com time de verdade, não. Todos os times eu invento. Tá. E esse time aqui, ele tem os nomes dos meus amigos de infância. Os jogadores são todos... Ó, esse aqui, inclusive, tem o nome do meu irmão. Esse é o Tite. Tá. Meu irmão, de apelido, é Chará do técnico da seleção. Legal. Esse é o Marcelo, ó. É o botão que eu tenho que mais encobre o goleiro. Esse é o Louro. Esse é o Luciano. Os zagueiros são o Fabiano. O Jim não era exatamente um craque. Guilherme, que era irmão do Fabiano. Esse é o China. Esse é o Júnior. E esse aqui é o Fabrício. Então, eu batizei todo o time com os nomes, o meu nome, né? E os nomes dos meus amigos de infância. E esse time também, por mera coincidência, ele ganha todos os campeonatos. Ele é líder do ranking. É o primeiro colocado. Mas já tem muito tempo que eu não jogo. Agora, de vez em quando, eu tiro os botões da gaveta só para brincar com meu filho, mas assim, essa coisa de campeonato organizado e tal, isso eu não tenho mais, não. Não, mas que legal. Poxa, obrigado demais você ter trazido o seu caderno aí. E eu, quando criança, estava falando aqui, quando você foi para lá, e eu tenho um primo, a gente jogava muito botão também, o Jarbas. Até a primeira entrevista que eu fiz foi com ele. Ele também é professor de educação física. Ele armava, a gente jogava. Marcelo, eu devo ter... Hoje, não sei, uns 200 times de botão. Eu gosto muito de botão. Pô, eu 30 aqui, achei que estava abafando, pô. Não, você está abafando. E marcava o gol de todo mundo. E assim, a gente colocava o nome, cortava o jornal, o nome, colava com durex assim por cima. Sim. E assim, quando mudava, o outro time contratava o jogador, a gente tirava e arrumava ali, fazia isso aqui, ó. Tinha escudinho da revista Placar, né? Ah, isso, é. Uhum. Aí recortava para colar no... Eu cansei de fazer isso, a revista Placar
Quem não gosta, quem que gosta de esporte e que não teve a revista Placar como leitura ali? Pô, todo mundo. Pô, eu fico triste de não ter mais a revista Placar, assim. Tudo bem, outros tempos, as coisas mudam, né, Marcelo? Tudo bem. Aí, nesse ponto, acho que um pouquinho de saudosismo também não faz mal para ninguém. Que você sabe que que legal. o Sérgio Noronha, que eu citei aqui, ele tem uma frase muito bonita sobre isso, que a gente ficava falando, porque tem essa coisa de falar que no esporte, no meu tempo, era melhor. Eu e o Noronha, uma vez, viu a gente discutindo isso, falou assim, gente, vocês sabem o que era melhor no meu tempo, na minha juventude? Ele falou, o que, Noronha? Eu era mais jovem, eu era mais forte, eu era mais saudável. É disso que no fim das contas, é disso que a gente tem saudade, né? A gente tem saudade das coisas que nos formaram, a gente tem saudade da... Todo mundo tem alguma saudade da infância, né? E eu acho que essas coisas são, na verdade, representações dessa saudade, né? O futebol de botão, o almanaque dos esportes, tudo isso são coisas que fazem você resgatar a sua infância. Isso é ótimo, isso é muito bom. A gente não pode ficar preso ao passado, né? Mas claro. Isso eu não sou, assim. E, por exemplo, eu não acho que agora tenham menos craques. Eu sei que o pessoal vai me tampar pedra, mas eu acho que tem grandes jogadores agora, o futebol mudou. Quando o pessoal pega muitos números para avaliar os jogadores, por exemplo, nos anos 90, fulano tinha uma média de tantos gols. E eles esquecem que o futebol mudou muito, principalmente depois do Guardiola, com aquele Barcelona. Claro. O futebol voltou a ser mais ofensivo. Os placares aumentaram muito. Não só futebol, né, Marcelo? Você pegava a NBA nos anos 80 e 90, os placares eram 80, 70 e poucos. Hoje, passa de 120, 130. Isso não acontecia. Por quê? Porque o esporte começou a ter um viés mais ofensivo. O pessoal sacou e falou assim, isso aqui vai ficar muito chato se a gente só ficar nessa de se defender. Tem uns caras que ainda são assim, a gente vê isso muito no futebol brasileiro. Mas... Eu não vejo essa necessidade de defender as coisas do meu tempo, porque eu acho que uma das poucas vantagens de ficar velho é que você consegue ver várias coisas, né? Sim. Então, eu, por exemplo, vi o Zico, vi o Romário, vi o Ronaldo Fenômeno, vi o Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, eu vi a carreira toda desses caras. E agora estou vendo Messi e Cristiano Ronaldo. Eu queria ser um pouquinho mais velho para poder ter visto o Pelé também, mas infelizmente o Garrincha, né? Nossa. Mas a gente se contenta com o que viu em vídeo, com o que leu nos livros, enfim. Acho que quanto mais você consegue ver de coisa boa ao longo da sua vida, essas coisas todas deviam somar. Com certeza, né? Com certeza. Não precisa uma coisa ou outra. Tanto é que eu pedi a Maria Elisa para gravar com o seu Hélio Mendes, né? Que mandou um abraço, que a gente conversei falando isso com você. Falou de ver, aí eu falei, e ele gravou lá, eu vou montar, vai ser um vídeo no meu canal também, quando o Garrincha foi a Bicas. E ele jogou, essa história é famosa, com certeza. Parece que eu estava lá. De tanto que eu já ouvi essa história, de tanto detalhe que eu sei, parece que eu estava no jogo, mas eu não era nem nascido ainda. Então, você podia falar, não, eu estava ali, eu joguei também, né? De tanto que você sabe os detalhes, né? Aí eu pedi para ele dar um depoimento, porque ele jogava, inclusive, na posição que era lateral esquerdo, coitado. Então, deve ter sido mais um mané ali com o Garrincha. É uma honra para ele, né? Aí, quando sair, eu consegui montar esse vídeo, com certeza vai ficar muito legal. Ele contando a história lá. Eu acho que a galera vai gostar bastante. Marcelo, vamos lá, então, dando prosseguimento aí. E você, assim, no jornalismo, você fez de tudo. Você foi editor-chefe, repórter, apresentador, tudo. E narrador? Só de botão? Não. Narrador só de botão. Só de botão, e mesmo assim eu narrava muito com a voz dentro da minha cabeça, porque eu não tenho voz para isso, né? É o talento mais especial, assim, da nossa... do meu reduto profissional é muito diferente, porque ele te exige algumas valências físicas, né? Você tem que ter uma voz boa. Antigamente se julgava que era uma voz grave, mas não precisa ser uma voz grave, mas ela precisa ser agradável. Você precisa ter boa visão, né? O meu pai, por exemplo, ele dizia que o narrador pode errar, que tudo bem, é do jogo, mas não pode confundir o ponta direita com o ponta esquerda, né? Você tem que saber, aí você tem que ter conhecimento do jogo, e você tem que ter, essa é uma boa definição de um amigo meu, ele diz que o narrador, a idade emocional do narrador, quando ele está trabalhando, é a de uma criança de 12 anos de idade.
Tá. Ele tem que saber fazer, apesar dele ser um adulto, vivido e tal, nessa hora, senão ele fica cínico, ele não pode ser cínico, ele tem que abraçar aquela emoção, porque ele tem que passar aquela emoção. Então, assim, são muitas capacidades ao mesmo tempo, né? E tem aquilo que o Galvão Bueno diz, que é você narrar uma história enquanto ela acontece. Então, existe também muito reflexo. Para mim, é especial. Já tentaram me botar de comentarista, mas também comentarista de jogo também não era a minha praia. Aí eu acabei, né? Você vai tentando uma coisa ali, outra coisa ali, e você acaba achando qual é o seu lugar, e acho que o meu lugar é esse mesmo, fazendo a palavra girar. Né? Tá. Não, isso é muito fera. Fala um pouco pra gente aí de todas as funções que você fez, porque assim, desde o começo, você mesmo falou, você gostava e gosta muito de escrever, escreve muito bem também, apresenta muito bem. Fala pra gente um pouco disso. E aí eu vou emendar numa que eu ia pedir para você falar também, já vou colocar aí também dentro dessa. Você teve convivência com o Armando Nogueira? Tive. E assim, eu queria que você falasse um pouco também do Armando Nogueira. Eu penso no seu Armando e lembro de generosidade, porque assim, quando ele chegou ao Sport TV, ele tinha passado 27 anos como editor-chefe do Jornal Nacional. Ele estava num dos principais cargos da imprensa brasileira, né? Então, esse Com muita dignidade, hein? Sim, e ele podia estar num pedestal, né? Ele podia ser intocável. E o seu Armando era o contrário. O seu Armando era um cara carinhoso, afetuoso. Peraí, que eu vou te mostrar mais uma coisa. Boa. Rapidinho. Isso aqui eu fui tirar da parede da sala para te mostrar. Esse quadro do Romário, isso é uma gravura do Rubens Gershman. O senhor Armando estava mostrando, numa visita que a gente fez a ele, quando ele já estava doente, uma pasta com gravuras de todos que o Gershman fez. Tinha Zico, tinha Tostão. E ele foi passando, e eu reparei que ele passou 2 do Romário. E aí fiz uma brincadeira que a gente fazia aí em Bicas, de figurinha repetida. Falei, senhor Armando, você está com a figurinha repetida, dá isso aí para mim. E aí ele tirou de dentro da pasta e me entregou. E eu quase morri de vergonha. Falei, não, senhor Armando, faz isso, pelo amor de Deus. Vai ficar parecendo que eu estava pedindo de verdade. Ele, não, mas eu quero te dar. Fica com ela. E hoje ela mora na parede da minha sala. Então era um cara que tinha esse desprendimento, não só, né, num caso desse, de uma coisa material, mas ele tinha esse desprendimento para tudo. Era um cara muito generoso, sempre disposto a ajudar, a ensinar. Então foi uma presença muito marcante para a gente ali. Eu acho que ele ajudou a dar o tom do que viraram os nossos programas de debate. A coisa que eu gosto mais de fazer ainda é escrever, que, para minha sorte, eu tive a possibilidade de fazer de novo, né, como colunista do Globo, que é também uma coisa emocionalmente muito marcante para mim, porque foi o jornal onde eu comecei, né? Eu trabalhei de 91 a 96 no jornal o Globo, era repórter lá. Então, para mim é muito relevante, muito significativo hoje ser um colunista de domingo do jornal Globo, né? E essa coisa de ser apresentador, isso para mim, na verdade, é mais um prazer, porque esse mesmo amigo que falou que fez a comparação do narrador é o Everardo Rocha, antropólogo. Uma vez ele participou de um programa meu e disse assim, Marcelo, você olha para a gente como se você estivesse realmente interessado em saber o que a gente está falando. Eu falei, não, mas eu quero saber o que vocês estão falando. É o prazer da conversa, né, cara? Eu acho que ser apresentador te dá te oferece um privilégio, que é o seguinte, você se alimenta do conhecimento dos outros. Se você estiver bem cercado, e eu, né, felizmente, estou muito bem cercado, tenho bons comentaristas ao meu lado, então ali você está aprendendo todo dia, né? É lógico que você também tem que dar a sua contribuição, né? Você tem que distribuir a palavra, você tem o seu momento de opinar, coisas que você vai aprendendo que são do ofício, mas assim, eu acho que no geral é um privilégio, né? Porque falar de futebol, primeiro, é uma coisa que a gente faz a vida inteira, né? A gente faz com os nossos amigos, a gente faz em família, na festa de aniversário.
na minha família, que reúne um monte de gente, sempre tem um bolinho falando de futebol. Quando eu ligo para o meu pai, em algum momento a gente vai falar de futebol. Então, para mim algo da minha vida que eu consigo levar para dentro da minha profissão e com esse privilégio de poder me alimentar do conhecimento alheio. Isso é muito importante, né? Não, é exatamente o que ele falou com você, a gente percebe isso. E outra coisa, você tem muita calma, uma fleuma para poder tratar com algumas malas que entram lá, que a internet, né? Tem muito disso também, né? Lógico, eu acho que a maioria são bons, são comentários interessantes, gente tentando participar ali e tudo mais, mas tem aquele pessoal que tem um prazer em perturbar. E eu acho que você tira isso muito de letra. Você tem sempre uma sacada boa para poder lidar com isso e continuar, vamos dizer assim, trocando passes ali. Talvez eu não leve o futebol tão a sério assim nesse sentido. Eu vejo o futebol como aquela frase famosa, né? A coisa mais importante das coisas menos importantes. O futebol representa muito para a gente, mas ele tem o espaço dele na nossa vida, na sociedade, e eu sempre achei isso. Eu, nas rodas de conversa, nunca fui o provocador, nunca fui aquele que bota pilha. Né? Até porque eu, particularmente, não tenho tanto esportivo assim. Se ficar me botando muita pilha, eu não aguento muito. Então, eu prefiro ficar neutro. Talvez isso tenha me ajudado, talvez isso tenha me formado também como apresentador. Eu acho que você tem que tentar tirar o peso da discussão, né? O futebol, ele é muito envolvente, ele é muito apaixonante, mas ele não pode te tirar a razão, né? Eu acho que isso não faz sentido, né? Eu acho que você vai para o estádio, grita, desabafa, né? Xinga o juiz, coitado do juiz. Ele que acaba, né, levando... Ele é xingado, Marcelo, assim que entra, né? Ele entra para aquecer no estádio, todo mundo pode estar uma torcida brigando com a outra, o árbitro entra, todo mundo esquece e todo mundo se volta contra ele. Ele nem soprou o apito ainda, não marcou nenhum lance e já está sendo... O pessoal está, ó... Eu acho que tem isso e tem um pouco de eu também não me levar muito a sério, assim. Se as pessoas estão nervosas com o que eu falei, é que a rede social trouxe muitos dos comentários que a gente não ouvia antes, né? E eu entendo como é isso, porque eu vejo, por exemplo, eu assisto a um jogo conversando com o narrador. O narrador fala uma coisa errada, eu falo, não é isso não, cara, você não está vendo. Às vezes ele demora a dizer que foi impedimento, eu falo, está impedido, né? Eu brigo com eles. E hoje, como eu tenho, os do meu canal principalmente, eu tenho no meu WhatsApp, às vezes eu mando mensagem, falo, falou errado aí, você não está vendo? Mas procuro ter muita cautela, porque, né, você não pode atrapalhar a narração. Eu só mando quando eu acho que a informação pode contribuir com alguma... Então, assim, a televisão sempre teve o resmungo, né? Você sempre está vendo televisão e reclamou, pode ser até novela, às vezes você conversa com a novela, né? Enfim, você está expressando sua opinião. E a rede social trouxe essa opinião mais para perto. Eu confesso que durante um tempo isso me desequilibrou um pouco, porque você passa a ver aquilo como uma palavra definitiva sobre o seu trabalho, sobre a sua opinião, sobre o que você está falando. Com o tempo você vai aprendendo que aquilo ali muitas vezes não tem, mesmo para quem falou, não tem um significado grande. É só um desabafo ali de momento, entendeu? Mas muitas vezes sai, né, carregado, né? As pessoas te xingam, te chamam de burro. Se você for levar aquilo a ferro e fogo, você fica deprimido, né? Então, eu acho que eu passei a entender que... quer dizer, esse é o meu entendimento. Eu não estou dizendo que isso né, é a verdade, mas o que eu vejo é assim, a nossa voz, a voz do apresentador, do repórter, do comentarista, até do narrador, é mais uma. É mais uma num grande universo de discussão sobre o futebol. Ela não é mais nem menos importante do que a voz de ninguém. Ela talvez tenha realmente mais alcance, né? Quando eu falo alguma coisa no Redação Sport TV, quando eu falo alguma coisa no Globo Esportivo, que é o programa que eu apresento na Rádio Globo, quando eu escrevo alguma coisa no Globo, eu já tenho ali garantido o alcance de um determinado número de pessoas, né? Eu tenho... E aí, isso, na verdade, só aumenta a minha responsabilidade. Também não posso falar qualquer besteira. Besteira a gente acaba falando, mas eu não posso falar qualquer besteira. Tem que pensar um pouquinho antes de falar, né? Então, acho que isso que você chamou de fleuma, de calma, talvez seja um pouco isso, uma concentração
baseada na responsabilidade que eu tenho de saber que aquilo aí não sou eu, não é o que eu quero falar para quem quiser ouvir, né? Eu estou representando veículos também, então eu tenho que ter... Né? Eu acho que o apresentador, muitas vezes, é o cara que tem que botar o pé no freio, né? Porque dar opinião é uma coisa que pode ficar muito passional e a gente, às vezes, precisa acalmar o jogo. Não, bacana, então, mas para ter essa visão, você permeou o outro lado, meio que se colocou lá para poder ter esse entendimento, para poder trazer isso para você e falar, opa, peraí, não é assim, isso pode acontecer, poderia acontecer comigo numa outra fase da minha vida e eu poderia agir de uma maneira parecida, né, com qualquer um de nós. E aí você começa a entender melhor isso e consegue ter essa visão. Eu acho bacana demais. Eu gosto muito de você apresentando, manda bem e é legal, né? É bom você beber no conhecimento das pessoas e a gente realmente percebe que você está ali prestando atenção e é bom isso demais porque todo mundo sai ganhando, né? Porque às vezes o cara às vezes ele manda uma pergunta, aí depois manda outra, fica um negócio meio assim, robótico, aí eu criticando aqui, mas não falei o nome de ninguém, né? Não, mas é que o nosso trabalho é público. Eu acho que às vezes falta esse entendimento também. Não sei se falta, mas é porque também é tudo muito emocional, né? Muitas vezes o jogador de futebol, o treinador, eles se magoam porque a gente está avaliando o trabalho deles. Se o seu trabalho é público, ele está aí para ser avaliado. O professor na sala de aula, ele está sendo potencialmente avaliado ali por 30, 40 alunos. Cada aluno vai olhar para aquele professor e vai ter uma visão sobre ele. Caramba, esse professor é demais. Então, nossa, que professor mala. E assim, você não vai conseguir atender a expectativa de todos, né? E você também não vai conseguir ajustar o seu desempenho ao que cada aluno está esperando de você. Você vai tentar, né, fazer uma leitura geral daquilo que está acontecendo e oferecer o seu melhor para eles. Acho que é assim que funciona em toda a profissão. Sim, a pessoa está mais próxima do fracasso se ela tentar agradar todo mundo. Aí realmente ela não vai agradar ninguém. Não vai, ela tem que tentar ser mais justa e correta possível e ter o conhecimento. O conhecimento é fundamental em qualquer área que você esteja. Marcelo, fala aí, eu tô tentando, porque assim, eu também tô melhorando um pouco nesse sentido de bater esse papo com o pessoal, né? E desde as minhas primeiras entrevistas, a gente vai treinando, a gente melhora um pouquinho, não sei se eu tô razoável, não sei. Mas você... Tá bem. Boa, e agora percebeu que eu queria um elogio, mas tudo bem. Brincadeira, Marcelo. Fala aí da sua época lá como correspondente, porque foi uma boa época da sua vida, igual você falou, que morou fora, e a gente vê isso com carinho, eu lembro de você lá. Poxa, fala pra gente desse período aí, que vai ser muito rico também. No começo da minha carreira, eu já tinha tido uma experiência de morar fora do Brasil. Eu fiz um curso, era um fellowship de jornalismo na Universidade de Michigan. Eu era recém-casado, minha mulher foi comigo, e foi um período muito especial assim da nossa vida. Foi muito legal parar um pouquinho para estudar, e eu sempre tive essa vontade de voltar. E os filhos vão nascendo, né? Você vai adiando um pouquinho esse projeto, de repente começou a surgir essa possibilidade. Eu soube que o Sport TV ia ter correspondentes internacionais, e aí fui na cara de pau mesmo, me candidatei, bati na porta do diretor, falei, eu quero ir, me bota nesse negócio aí. Uhum. E aí saiu o resultado, vamos. Para mim, assim, em termos profissionais, foi mais um presente que eu recebi, porque como correspondente no esporte, você... O que eu costumava brincar é o seguinte, aqui a gente rói menos osso do que no dia a dia, né? Aqui é só o filé. O que eu cobria lá? Jogo da seleção brasileira, quando a seleção ia para Londres. Eu cobria competições internacionais. Então, assim, eu tive, nesse sentido, tive uma passagem muito rica profissionalmente. Mas o que eu acho que ficou mais foi o aprendizado em família, sabe? Sair de novo do Brasil, casado e com 2 filhos, né, que estudaram lá, que viveram aquela vida de lá por 2 anos, e as oportunidades que a gente teve também de viajar muito pela Europa, né? As coisas são muito próximas do continente,
Lá é fácil viajar. A gente fala em viagem hoje, né, no meio da pandemia, parece uma coisa de outro século, né? Mas, enfim, era muito fácil rodar por lá e teve muito aprendizado pessoal até, né? De você viver em outra cultura, com outros hábitos. Eu acho até que nessa questão da pandemia, de estar tendo que cuidar da casa, talvez a nossa família já fosse até mais treinada por isso, por já ter morado lá fora, por já ter vivido lá uma situação diferente. E culturalmente tudo muito rico, assim. Foram 2 anos muito especiais da minha vida, assim, que eu só tenho a agradecer. Bacana demais. Agora eu vou fazer uma relação com você, lá fora, como você falou, viajou, conheceu outros países e tudo. Com certeza também, apesar de cobrir assim, o filé, mas eu acredito, você falou aí, né, que é sócio do Arsenal, via os jogos do Arsenal, né? E provavelmente outros times também, provavelmente você acompanhava aí no estádio para ver outros jogos em outros países, porque quem gosta de esporte, você vai, por exemplo, você ia para outro lugar, eu quero conhecer esse estádio, se der, eu vou lá assistir um jogo. Qual é a diferença? Porque o que eu vejo assim, Marcelo, em relação ao esporte em geral, não só ao futebol, mas o brasileiro, infelizmente, eu sou professor de educação física, eu amo muito esporte. Você vê um monte de livro tem aqui, tem livro de tudo quanto é esporte. Se falar aí, bobear técnica. E eu gosto também de praticar, de jogar e tudo, mas eu não vejo, no geral, o brasileiro gostando do esporte. Eu vejo o brasileiro, no geral, gostando de vencer. Fazer, eu gosto de ganhar. Eu quero ganhar. E lá fora, assim, eu vejo que a proximidade que eles têm com as equipes, por exemplo, Londres. Pô, os bairros têm os times de bairro são times grandes, times que jogam na Premier League, vários deles. Na Argentina, pô, times de bairro, até hoje, os times têm torcida. Então, assim, tudo bem, o Boca tem a maior torcida e tudo mais, mas as pessoas gostam, se identificam com aquele pedaço ali, tudo. Você acha que eles gostam de maneira geral, eles estão mais próximos do esporte como um todo, eles gostam mais, eles praticam uma diversidade maior de esportes, o esporte faz mais parte da cultura deles, e eles gostam realmente, ou é comparado com aqui ou não? Deu para entender o que eu estou te perguntando? Eu acho que lá tem uma coisa mais retroalimentada, porque eu pensei assim durante muito tempo também, mas uma coisa que me fez mudar de ponto de vista foram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei durante os Jogos Olímpicos num prédio bem em frente ao Parque Olímpico. Fui lá. Bom. Estúdio lá, tinha um janelão com vista para o parque. E aí, nos intervalos, eu olhava lá para baixo, cara, e via aquele formigueiro humano, e eu falava assim, poxa, primeiro, essa história de que o brasileiro só gosta de futebol não pode ser verdade. Senão essa gente toda não estaria aqui, né? Segundo, esses caras não estão vindo aqui, essas pessoas não estão vindo aqui, eram famílias, né? Não estão vindo só para ver o Brasil e nem só para ver um brasileiro ganhar. E eu levei meus filhos a alguns eventos dos Jogos Olímpicos e a um número até bem expressivo de eventos dos Jogos Paralímpicos. E tinha ali um senso um sentido de amor pelo esporte, sabe? Você via que tinha aquilo nas pessoas, que elas estavam querendo ter aquele contato. E eu falei, poxa, mas não é possível que isso aqui não vai dar em nada. Né? Agora a gente vê o Parque Olímpico fechado, o governo gastando dinheiro para não deixar o equipamento corromper, né? E aí você vai falar em legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, realmente fica uma coisa complicada. É que quando você oferece e que você tem um retorno do público, você tem que continuar alimentando aquilo. E eu acho que a gente tem experiências muito bem-sucedidas no Brasil. Por exemplo, a experiência do vôlei. Né? O vôlei brasileiro, ele não ganhou sempre. Se manteve em alto nível mundial, mas não ganhou toda hora. E criou um público fiel. Por quê? Porque você tem seleções competitivas, você tem a Superliga, que é um campeonato organizado, né? Então você estimula o torcedor a continuar gostando de vôlei e cria um envolvimento. Agora, em outros esportes como o tênis, aparece o Guga e depois acabou a carreira do Guga. E o tênis brasileiro
né? Pelo contrário, né? A federação está toda encalacrada, devendo dinheiro, sendo processada, né? Eu acho que é isso. Me parece que lá há uma competência maior em fazer essa retroalimentação, em você oferecer mais. E no Brasil nem o futebol oferece. O futebol parece que só tira. O futebol, os clubes de futebol no Brasil tratam o torcedor como se ele fosse um missionário. O cara tem a missão de ir ao estádio, ele tem que ir ao estádio e ajudar o clube. O clube não está atraindo o torcedor. Pô, vem ao estádio e ver que é legal, você vai gostar, a experiência vai ser boa, né? Durante muito tempo no Brasil, cara, ver um jogo de futebol, se você parar para pensar, é um perrengue que não vale a pena, né? Você não tem transporte decente para ir ao estádio. Se você vai de carro, você corre o risco de voltar sem ele, né? O melhor que pode te acontecer indo de carro é você deixar uma grana na mão de um flanelinha que na hora que o apito inicial, na hora que só o apito inicial, ele vai sumir, provavelmente vai para dentro do estádio ver o jogo, assim como você. A polícia vai te tratar como se você fosse um membro de torcida organizada, né? A entrada do estádio é desorganizada, o banheiro é imundo, não tem lugar para comer direito. Hoje, né, em alguns lugares, isso mudou. Tem estádios hoje no Brasil, depois da Copa do Mundo, principalmente, que oferecem estrutura melhor. Mas, assim, há quantos jogos você não foi que se você parasse para pensar racionalmente, você ia se perguntar assim, por que eu fui nesse lugar? Né? E muitas vezes o produto que estava sendo oferecido para você passar por esse perrengue todo também não valia a pena. Você faz isso tudo para ver um jogo meia boca, para ver um jogo chinfrim. Então, né? O futebol, ele não pode, o esporte de uma forma geral, ele não pode ser só produto, porque senão ele esfria. Tem que oferecer alguma coisa além da sua paixão, né? Não dá para você tratar um torcedor de futebol como se fosse um romeiro, né? Um cara que está indo para Juazeiro do Norte para pagar promessa, né? O cara que vai pagar promessa, ele faz o que precisa. Ele carrega tronco nas costas. O cara que está indo ver um jogo de futebol, ele está indo desfrutar dos momentos de lazer, né? Eu acho que é isso. Eu acho que essa relação aqui no Brasil é que ela é deficiente. Eu acho que o brasileiro estaria pronto para curtir e frequentar vários tipos de esporte. São aqueles imprevistos, né? Tem um telefone fixo aqui do lado. Alô? Não, foi engano. Ninguém liga para telefone fixo, mas, né? Se liga é porque é engano. Eu adorei o toque. Eu adorei o toque do telefone e o telefone. É vintage, é vintage. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui. Olha lá. Lembra da minha infância lá em Vicas. Isso. Verdade. Ainda era aquele de disco. Na casa da minha sogra tem um desse. Ô, Marcelo, eu assim, nas Olimpíadas eu fui e assim, foi uma coisa surreal, né? Que espetáculo que era. E assim, você sentia protegido na cidade. Eu ficava o dia inteiro na cidade, eu fui com o meu outro primo, Maicon, que é professor de educação física também, e aí eu falava com ele, a gente chegou lá no Parque Olímpico ali da Barra, falou, todo dia que a gente chega aqui, eu falei, cara, presta bem atenção que a gente está no período que a gente está no céu, isso aqui é o céu, é uma semana de céu, foi uma semana que a gente viu, então, é uma semana no céu, então se a gente morrer e for pro céu, a gente já sabe mais ou menos como é mais ou menos isso aqui. Aí você olhava e tal, aí assistia os jogos, a gente vimos handball, fui no velódromo, até que a minha página no Face até o velódromo assim no fundo. A gente foi para Deodoro, aí pegava trem, pegava o ônibus, pegava metrô, aí você via gente do mundo inteiro. E assim, chegava de madrugada lá na casa da minha amiga Gisele, aí no Rio, ficou. E, se sentia bem, protegido. E isso faz falta. E eu acho, o lance, da minha opinião, eu entendi que você falou da retroalimentação. A minha opinião não tem essa retroalimentação porque eles não veem o esporte como algo sério. Sério não no sentido, como você falou, daquela coisa carrancuda. Mas a gente, vamos aqui, isso aqui é importante. Pelo esporte, a gente, o esporte é educação, o esporte é vida. Vamos trazer o esporte um pouco mais para perto da gente? O que você falou aí, Marcelo, de tratar bem, de organizar bem o esporte, de ter público. Isso nos Estados Unidos faz isso com perfeição, porque eles ligam todo o esporte deles à educação, às escolas, às universidades.
Então, as pessoas que estão lá, o cara que chegou lá na NBA, tudo bem, agora o cara consegue sair direto. Eles até estão pulando essa parte, que eles vão jogar na Austrália, na Liga Australiana, ou outra liga para poder ganhar uma grana, porque na faculdade eles não podem fazer isso. Aí eles estão lá e, cara, então o sujeito que está consumindo, a pessoa que vai lá ver, a pessoa que torce, que compra a camisa do time, eles têm toda a ideia de como aquilo é importante, do significado daquilo. Acho que a gente tem que passar a produzir mais esse tipo de situação para as pessoas terem uma ideia do esporte de uma maneira diferente. Isso desde lá da base. Já que não dá, vamos fazer o trabalho de formiguinha. Eu costumo falar isso, eu faço meu trabalho de formiguinha enquanto professor aqui. Então, eu pelejo com os meninos lá na sede, por exemplo, você conhece. Não tem tabela de basquete. Mas aí eu improviso, coloco ela do lado assim, amarro, e eu faço basquete com os meus alunos assim. Eu vou deixar de dar o basquete porque ali não tem a tabela, eu tenho que me virar. Rugby, eu trabalho rugby, futebol americano. Aí a gente tem que enfiar na cabeça desses meninos que tem mais esportes. E que o esporte é importante, que ele vai fomentar algo para o resto da vida dele. Olha como é que o esporte foi base da sua educação e como ele te ensinou praticamente tudo que você sabe. Eu só acho que no Brasil tem uma postura passiva, a gente se acostumou a botar um pouco, entre aspas, né, a culpa no torcedor, e o clube tem essa postura, não só clubes também, federações de outros esportes ficam com essa coisa. Durante muito tempo se alimentou também um pouco de que o problema é que não passa na televisão. E hoje em dia isso foi derrubado, né, porque os canais esportivos no Brasil transmitem competições de vários esportes. E alguns fazem sucesso, como eu citei o caso do vôlei, outros não fazem, né? O Brasil tem esportes que conseguem se alimentar de uma base gigante, que são as escolinhas, as academias, que é o judô. O judô é um esporte super competitivo no Brasil, que está trazendo medalhas ininterruptamente desde os Jogos de 1988. Né? Então, você construiu uma cultura do judô no Brasil. Aliás, desde 84. Em 84 a gente ganhou medalha também. E você tem esportes como a natação, que conseguiram fazer isso durante um tempo e depois caíram. Você tem esportes como o atletismo, em que o Brasil tem tudo para ser uma potência, porque no Brasil você tem os tipos físicos mais variados. Você não consegue oferecer isso. Tem gente querendo praticar, tem gente querendo assistir, tem, tudo isso tem. Agora, a gente está oferecendo para essas pessoas conforto, segurança, né? Tá valendo a pena? Eu faço muitas vezes uma comparação assim com o cinema, quando eu penso no esporte organizado, né? Por que para ir ao cinema a gente tem como dado no Brasil que o seu lugar é marcado, a pipoca é quentinha, o banheiro é limpo e tem estacionamento, né? E no estádio de futebol, né, tudo isso é visto como se fosse um grande luxo. Mas você quer ver jogo de futebol, você ainda quer banheiro limpo? Pô? Né? Você quer que o bar seja bom? Você quer ter lugar para parar seu carro? Claro, né? Claro, porque eu quero me divertir, eu quero ter a experiência toda, né? Eu quero que ela seja agradável. Então, eu acho que quando eu falo de retroalimentação é isso, né? Você tem que educar mais o torcedor brasileiro, você tem que querer realmente que ele participe mais, agora você também tem que oferecer mais, né? Sim, não, verdade, verdade. Mas a partir do momento que o torcedor entende o esporte, outros esportes, e percebe, ele começa a olhar de uma maneira diferente. E aí não vai ter aquele negócio, por exemplo, eu gosto de correr também, então eu corro. Agora isso não acontece já há um bom tempo, mas quantas vezes eu correndo aqui o pessoal zoando, começa a correr do seu lado, fala, ô maluco, para de correr, ô doido. Então, assim, a pessoa que vai praticar o esporte, ela ainda é essa caminhada. Caio Bonfim, que é um atleta brasileiro de elite da marcha atlética, sofria ataques homofóbicos enquanto treinava a marcha, porque a marcha tem um movimento que parece um rebolado e as pessoas associavam aquilo enfim, era vítima de preconceito também, então não é fácil. Não é fácil. Marcelo, que papo bom, hein? A gente passou para lá, para cá, e eu estou adorando, estou aprendendo muito com você. E, bem, eu não sei, eu não queria terminar esse bate-papo, eu queria continuar com você, mas eu sei também que você
tem seus afazeres e tudo. Tem alguma Tem o coisa jogo que do eu não... Arsenal. Não, você quer ver o jogo do Arsenal? Tá certo, tá Não sei certo. não sei se eu quero, não, porque é contra o Liverpool, estou com medo de ser uma surra muito grande, mas vamos arriscar. O problema, Marcelo, que, quer dizer, o jogo já começou? Começou agora há Já. pouco. Dá para pegar uma boa. Então, o problema é se estiver ganhando e o resultado mudar, você falar, aí, a culpa é minha. Rapaz, mas você sabe que eu tenho um hábito que eu desenvolvi na Copa do Mundo, que é o seguinte: e eu sempre uso como justificativo o fato de que o jogador de futebol ganha muito bem. Então, se ele perder, não é por causa da camisa que eu não estou usando, por causa do lugar onde eu estou sentando. Então, na Copa do Mundo, eu faço o seguinte: no segundo jogo, eu quebro a corrente. Porque se o Brasil perder, no terceiro dá para ganhar. E o Brasil nunca perde o segundo jogo, né? Não é na primeira fase que o Brasil perde. Então, eu desenvolvi esse hábito, né? O primeiro jogo, Copa do Mundo, estreia, todo mundo tenso, sentado no mesmo lugar, não sei o quê. Aí o segundo jogo vem aquela história. Não, temos que ver o jogo no mesmo lugar, tem que usar a mesma camisa, a mesma cueca. Eu falo, eu não, eu vou quebrar. Se o Brasil perder, pode botar na minha conta. Aí fica aquele desconforto assim, mas o Brasil vai lá e ganha. Enfim, passa de fase, a culpa não é minha. Segurança, né, Marcelo? Você faz isso com segurança. Já faço isso na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é um negócio muito sério. A seleção brasileira na primeira fase. Agora, chegou nas quartas. Pô, não, aí eu já quebrei. Aí eu já quebrei, ninguém lembra mais. Aí já foi tudo diferente. Tá? É uma das coisas que a gente tem. Fala aí. Não sei se é o que serviria para encerrar o nosso papo, mas eu acho que o esporte ensina a perder. Né? Eu acho que na nossa vida a gente tem que aprender a perder. A vida não é do jeito que a gente quer. A gente não realiza todos os nossos sonhos. Eu acho que se criou muito na sociedade moderna essa filosofia do você vencer na vida, né? E vencer na vida é uma coisa muito relativa, né? Você pode ter sucesso dentro de um ambiente mais limitado, você pode ter sucesso na sua vida profissional sem ser o maior destaque do seu campo. Tem várias formas de você ter uma vida feliz e bem-sucedida. E a vida de todo mundo inclui derrota, né? A gente estava agora há pouco falando aqui de Londres, né? De como foi um período feliz. Em Londres eu fiz a maior besteira da minha carreira. Cheguei atrasado para apresentar um programa logo depois da abertura. E acabei tendo a minha participação na Olimpíada sendo muito reduzida como punição por esse erro, uma punição que eu considerei justa, achei que podia ter sido até mais grave. Então, sabe, a gente ganha, a gente perde, e o esporte tem que ensinar isso também. E, nesse sentido, torcer pelo Arsenal atualmente tem sido muito educativo, né? No sentido de aprender a perder. Está sendo um momento muito especial. Sim, bom. Se a gente ama o esporte acima do time que a gente torce, a facilidade de entender isso ela é muito maior. Marcelo, muito obrigado. Pô, que bate-papo sensacional. Eu espero continuar mantendo contato com você, se você me permitir. E para frente a gente fazer um bate-papo mais assim específico sobre alguma coisa. Tá bom? Fico convite. Muito obrigado, Marcelo. Prazer foi todo meu e um beijo muito carinhoso para Bicas. Valeu. Boa, garoto. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Pessoal, curtem, compartilhem. Beleza? Valeu. Obrigado, Marcelo. Um abraço.